Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Ouvimos hoje na missa a história do paralítico que se encontrou com Jesus, que foi levado por 4 amigos que, diante de uma casa cheia, a abarrotar, a ouvir a pregação de Jesus, não vem outro meio senão abrir uma brecha no telhado para colocar o amigo paralítico diante de Jesus. E quando está ele diante de Jesus, deparam-se com esta expressão do próprio Jesus que os faz algo chocados. Diz Jesus: Filho, os teus pecados estão perdoados. Claro que isso fez muita confusão e, como continua o texto mais à frente, os escribas e fariseus discorriam nos seus corações perguntando-se: por que é que fala ele deste modo? Está a blasfemar. Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Mas depois, a seguir disso, Jesus faz algo de ainda mais espetacular, que diz-lhes mesmo: o que é mais difícil? Dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te, toma a tua enxerga e anda? E depois diz mesmo até qual é que é o sentido que ele vai fazer de seguida, vai curar o paralítico, dizendo: para saberes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. Que cena espetacular terá sido! Imagina ser uma daquelas pessoas no meio da multidão e ver primeiro alguém a dizer que vai perdoar os pecados, que os pecados estão perdoados ali, naquele momento. Segundo, ver alguém que estava paralítico e de repente ficar bem, começar a andar. Filho, os teus pecados estão perdoados, disse Jesus, e isso efetivamente aconteceu. E fê-lo não apenas de uma forma abstrata, pois é algo invisível, a cura dos pecados, mas fê-lo acompanhado de uma cura visível, para que nós pudéssemos efetivamente acreditar no poder da cura que temos por meio de Jesus Cristo. Mais uma graça enorme, meu Jesus, esta de saber que nós podemos ver os nossos pecados perdoados, saber que podemos começar de novo, que amanhã é um novo dia em que já não carrego com o peso da culpa do mal que eu fiz, como que um dia de sol que surge depois de uma grande tempestade, que vem anunciado por um arco-íris, tal como no tempo de Noé, depois do grande temporal, lá veio esse sinal para anunciar um novo início, uma nova criação. Que dom é este, meu Jesus, saber que vem de ti esta salvação, saber que de ti podemos ser uma nova criatura e que podemos ver os nossos pecados perdoados. Rezar isto faz-me lembrar aquela personagem do escritor francês Victor Hugo, que no livro Os Miseráveis nos apresenta Jean Valjean. Jean Valjean era alguém que tinha sido colocado na prisão por ter roubado para comer, essencialmente, mas que a sua prisão, que inicialmente não era muito prolongada, acabou por durar vários anos e, quando sai da prisão, depois de também cultivar muito ressentimento e revolta no coração, sai então com uma atitude, não simplesmente um ladrão que roubou para comer, mas com uma atitude de verdadeiro ladrão revoltado, interior e exteriormente. Ao ser libertado, este Jean Valjean acaba por ser acolhido por um bispo em sua casa, mas com esta sua atitude acaba por roubar as pratas da casa desse bispo. É apanhado, é colocado diante do bispo, mas, para sua grande surpresa, o bispo diz a quem o apanhou que lhe tinha dado essas pratas e que, mais ainda,
apontou para as outras que tinha ali em casa e disse: olha, leva estas também que te esqueceste. Esse foi o ponto de viragem no coração de Jean Valjean, um encontro com esta graça de ver aquele que tinha todo o poder para o acusar e para o prender outra vez e iniciar um novo inferno, para que pudesse então ver-se perdoada a sua culpa, apesar de não merecer. E esse encontro fez-lo mudar de vida. Mudou, mas mantinha sempre uma certa tensão a pensar se realmente ele teria mudado a sério de vida, se teria sido uma mudança de fundo, ou se teria sido só assim uma nova máscara que ele colocou depois daquele episódio. Mas rezava isto porque, na verdade, meu Jesus, a nossa vida também tem muito desta tensão que o Jean Valjean tinha. Nós acreditamos no poder que têm os sacramentos, que o batismo e a confissão nos dá o verdadeiro perdão dos nossos pecados, e quando estamos arrependidos assim o recebemos, mas ao mesmo tempo ainda fica aquela velha tensão do homem velho que nos traz estas perguntas à cabeça. Será que eu não tive uma grande ilusão neste processo todo? Será que eu mudei a sério? Não será isto alguém que não sou eu que eu estou agora a viver? Estas perguntas vêm porque, tal como aconteceu com o paralítico e o seu perdão dos pecados, o perdão e a conversão de vida são coisas invisíveis. A cura de um paralítico, isso é algo bem visível, claro e miraculoso. E Nosso Senhor fez isso precisamente para nos convidar a acreditar a sério nesta mudança. Isto não é um jogo. Diz-nos Jesus: eu perdoo e curo a sério. Tu podes mesmo ser uma nova criatura. Ele pode nos mudar a fundo, com a nossa cooperação, se nós deixarmos. Ele pode pôr a nossa culpa de lado e se deixarmos que Ele faça este caminho connosco e começarmos a viver uma vida de virtude e a perseverar no bem, Ele dá mesmo um coração novo. Não diz que vai ser fácil, mas podes ter então a confiança que é mesmo possível. E é algo de muito espetacular. Uma graça grande, inestimável. É a mesma cura maior que podemos ter. Pois, sem Cristo, nada disto nos estava acessível. E que agora é talvez algo tão fácil que nem o valorizamos como deve ser. Eu lembro uma vez de falar com um senhor que era alemão, protestante, luterano, e que comentava assim comigo, que já era padre na altura, que eu era um sortudo porque, enquanto católico, enquanto nós católicos tínhamos esta graça de ter a capacidade de nos confessarmos, porque assim deixávamos a culpa para trás, dizia ele. Mas a verdade é que qualquer um pode ter esse dom, porque o dom da fé católica é algo que é oferecido a todos. E se nós juntando-nos à Igreja, também nós podemos ter esse dom de ter os pecados perdoados. Por este dom do perdão, podemos nos ver livre do inferno e do inferno de uma vida em pecado, que nos deixa quase numa síndrome de Estocolmo, ou seja, dependentes do próprio mal que nos aprisiona e que depois nos faz arranjar justificações, relativizações de assuntos importantes, porque não vivemos a vida como deve ser, ou achamos que é difícil viver, e assim baixamos a fasquia para o nível de vida em que estamos. Ficamos confortáveis e consideramos que é normal. O perdão vem-nos dizer: não, é possível. Deus salva, deu a vida por ti, pela tua salvação. E podes ser uma nova criatura. Vai até Jesus. Ele curou aquele paralítico para que tu e eu tivéssemos fé de que Ele perdoa os pecados, nos salva do inferno e de uma vida de pecado, se nós o deixarmos entrar. É um grande dom, este dom que Jesus quis sublinhar com aquela grande cura diante de todos os que enchiam aquela casa, para que não houvesse dúvidas. Deus salva.
E dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.